Salve, senhoras e senhores! O vídeo de hoje também é da série Responde, respondendo a perguntas que aparecem lá na caixinha de perguntas no Instagram e dando continuidade a uma série que eu gravei primeira vez lá em 2015 e agora a gente está trazendo de volta para a nova escola de marketing. Qual é a chave do sucesso para uma carreira em marketing digital? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Rafael Reis, fundador da nova escola de marketing, profissional de marketing digital há 24 anos e não me chame de velho por isso, eu sou experiente, né? Sou coroa, o famoso tiozão. Comecei aos 17 anos, hoje eu tenho 42, indo para os 43, e tenho trabalhado com marketing digital ao longo dessas quase 2 décadas e meia. Uma coisa que eu aprendi nos últimos 3 anos e que tem impacto em todas as áreas da vida, não só quando a gente fala de marketing digital, para mim é a resposta para essa pergunta. E é uma única palavra, chamada consistência. A chave do sucesso em diversas áreas é a consistência. É algo que se tornou extremamente presente para mim nos últimos 3 anos. É algo sobre o que eu tenho conversado com muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu e que têm percepções diferentes sobre a vida em diferentes áreas. Então, falei com gente da área da saúde, falei com gente da área da saúde também, mas tanto gente focada em alimentação, quanto gente focada em exercício físico, em força física, em longevidade. Conversei com gente focada na área de filosofia, com gente de várias outras áreas de trabalho. E algo que foi ficando claro, que foi ficando nítido, é a questão da consistência. O que vence o jogo não é a energia que você bota no curto prazo, é aquele pouquinho que você faz todo santo dia com consistência. Isso aparece em diversas áreas. Já vi nutricionistas, por exemplo, falando, poxa, a gente faz 21 refeições por semana. O que ganha o jogo é você fazer boa parte dessas refeições direito. Então, se você errar em 1 ou 2 refeições, tá tudo bem. Você volta para o trilho nas outras 19 refeições que você faz durante a semana. Então, uma ou outra sair da regra, tudo bem. O problema é quando você sai metade delas da regra. A mesma coisa vale para condicionamento físico, tanto para quem faz prática esportiva, quanto para quem faz práticas de competição. É a regularidade. É você fazer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes por semana. Obviamente, a gente deveria tirar pelo menos um dia de descanso para o corpo, mas é essa consistência que traz o resultado para o atleta, tanto o amador quanto o profissional. E aí isso vai se aplicar, eu poderia ficar dando exemplos aqui durante horas, isso vai se aplicar também na área profissional. E aí, especificamente para a área de marketing digital, isso vale demais. Porque não é uma campanha que você acerta. É o fato de você testar uma campanha, aprender um pouquinho. Testar outra campanha, aprender um pouquinho. Testar mais uma campanha, aprender mais um pouquinho. E continuar repetindo isso todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Durante anos a fio, a quantidade de experiência que isso vai trazer para você, isso constrói algo que a gente chama de repertório. Conjunto de competências baseadas em prática, que são insubstituíveis e eu nem sei se o verbo existe, né? Se a palavra existe, imensináveis. Você consegue transmitir dados, você consegue transmitir informação, você consegue relatar conhecimento aprendido, mas você só constrói experiência na prática. Transmissão de conhecimento é algo muito difícil de ser feito. O seu próprio conhecimento ele é construído com o seu próprio repertório, com as suas próprias experiências. E aí o que vai separar quem tem sucesso de quem não tem é a consistência e o longo prazo. Tem uma regra chamada de regra das 10.000 horas que ficou muito famosa por conta de um livro do Malcolm Gladwell que se tornou extremamente popular na década passada, entrou na lista de mais vendidos de todas as coisas no mundo. O Gladwell era, ou é ainda, não sei se ainda é, colunista da New Yorker, uma revista super conceituada e tal. E o cara é um cronista fenomenal. Ele escreveu uma série de 5 livros ali. 3 deles se tornaram muito famosos na década passada. E aí ele abordava essa questão das 10.000 horas. E isso se tornou um assunto comum, né? Várias pessoas gravaram TED sobre a regra das 10.000 horas e coisa e tal. Basicamente, o que isso significava? Se você quer ser um excelente pianista, você precisa praticar durante 10.000 horas. 10.000 horas é hora pra caramba. Você tem que pensa em dividir isso em uma década, por exemplo. Você tem ali 10 anos de prática, são 1.000 horas por ano. Se você dividir 1.000 horas por 12 meses, vai dar mais ou menos 86 horas por mês. Se você dividir 86 horas por 20 dias úteis, vamos folgar nos fins de semana,
A gente está falando de umas 4 horas e meia de prática diária ao longo de 10 anos para que você acumule 10 mil horas em qualquer atividade que seja. Então, 10 mil horas numa atividade esportiva, por exemplo, jogando tênis ou jogando basquete, 10 mil horas de voo, no caso de um piloto, 10 mil horas de instrumento, no caso de um músico, 10 mil horas de qualquer coisa que você fizer. Ainda que você praticasse 8 horas por dia, você leva 5 anos para acumular essas 10 mil horas de prática, que teoricamente te dariam uma maestria, né? Um domínio absoluto sobre alguma área. E aí o interessante é que quando a gente fala de domínio absoluto, você vai conversar com pessoas que realmente são fora da curva e você vê que elas têm uma humildade muito grande em reconhecer que, olha, eu sei muito e isso me mostra tudo que eu não sei. Isso já foi dito, por exemplo, pelo maestro João Carlos Martins, isso já foi dito pelo Amir Klink, isso já foi dito por várias pessoas cuja inteligência é admirável. Quanto mais você sabe que você não sabe. Mais você toma consciência do desconhecido, do que falta ainda aprender. Então, geralmente, pessoas que são excelentes em alguma coisa têm a humildade de entender que elas não são excelentes em milhares ou em centenas de outras coisas. E é isso que constrói esse grande diferencial. Então, a tal chave do sucesso, seja para a sua carreira no marketing digital, seja para qualquer coisa na sua vida, é realmente a prática. A consistência é você insistir em fazer aquilo todos os dias. Por isso que pessoas muito inteligentes geralmente são reconhecidas por serem ótimos leitores. São pessoas que dedicam pelo menos meia hora por dia à leitura. Se você lê meia hora por dia, ao longo de uma semana você acumulou 3 horas e meia de leitura. Ao longo de 2 ou 3 semanas você consegue terminar um livro, por mais denso que seja esse livro. Se você lê 2 livros por mês, ao longo de um ano você leu 25. Geralmente, pessoas muito inteligentes leem mais do que isso por ano. Com a prática, você vai ganhando velocidade, você vai ganhando capacidade de retenção desse conteúdo, e aí você consegue ler 4 livros por mês ou mais. Não que seja essa a única forma de aprendizado, mas você acumular horas assistidas de Reels, ou de stories, ou de lives, não necessariamente vai te trazer a mesma densidade de conteúdo do que horas lidas de livros ou horas estudadas em qualquer curso. Eu me lembro de um professor da pós que falava, cara, o que faz um bom aluno é hora de bunda na cadeira. Era a quantidade de horas em que você passava sentado estudando, se aplicando, se dedicando a um determinado assunto. E isso vai se traduzir na prática profissional. Quanto mais você dedica tempo a um assunto, quanto mais você dedica prática, quanto mais você faz aquilo, mais você se torna proficiente. Então, um profissional com alto nível de eficiência, com um domínio sobre aquilo que ele faz, a ponto de conseguir fazer aquilo de uma forma natural ou, como outras pessoas dizem, automático. Nossa, parece que ele consegue criar uma copy automaticamente. Não é automática, é que o cérebro já está tão treinado a fazer aquilo que ele faz aquilo sem esforço. Você pega um músico iniciante, por exemplo, se você me der um violão, eu vou ter que pensar em cada nota, em cada acorde para conseguir tocar um violão. Um músico experiente vai conseguir fazer aquilo fumando, dirigindo e bêbado. Eu vou olhar o cara tocando e falar, mano, nunca vou chegar nesse nível. Então, é isso que acontece quando você vê pessoas com alto nível de prática. E isso vale para qualquer área profissional. Por isso que, por exemplo, na medicina existe a residência. O sujeito estudou 6 anos numa faculdade de medicina, o que já não é fácil, já exige uma dedicação muito grande. E aí ele ainda passa 2, 3, para algumas especialidades, 4 anos em residência. Por quê? Porque ele precisa aprender cirurgia. Então ele vai operar junto a um cirurgião experiente, que vai tentar fazer aquilo que eu comentei há pouco, a transferência de conhecimento. Mas o cirurgião novato, ele só vai pegar isso com hora de cirurgia. Então ele precisa ter um cara experiente que sabe resolver problema quando o problema acontece, mas se ele não aprender a fazer, não adianta. Você preferiria, por exemplo, operar o seu coração com alguém que viu 10 mil horas de tutoriais no YouTube ou com alguém que já tem 1000 horas de cirurgia? A resposta parece óbvia para 99,9% das pessoas, acredito eu. Então a grande chave do sucesso ela é a prática, ela é a consistência. É você fazer um pouquinho daquilo todo santo dia por muito, muito tempo. Existem pessoas, por exemplo, que já contestaram a regra das 10 mil horas e disseram que não, que é possível você aprender em 2 mil horas e coisa e tal. Mas aí você pergunta para qualquer ser humano normal. Você vai voar num avião atravessando o Oceano Pacífico. Você prefere fazer isso com um piloto que tem 2 mil horas de experiência ou com um que tem 10 mil? Você vai ter o seu coração operado. Você prefere um cirurgião com 1000 horas de experiência ou um com 5 mil horas de experiência? E é natural
que todo mundo vai responder: eu quero o mais experiente. Quero aquele que já passou por mais coisas e que tem mais prática, mais repertório, mais tarimba, para usar um adjetivo bem das antigas, para realizar aquela tarefa. Então, se você quer sucesso numa carreira, seja ela qual for, especialmente em marketing digital, que é o único tema que eu realmente posso dizer que eu domino alguma coisa, é prática, é consistência. Você concorda, você discorda? Deixa seus comentários aqui embaixo. Se você concorda, dá seu like aí, bate no sininho para ser notificado de outros vídeos da Nova Escola de Marketing e a gente se vê no próximo.